Olá, meu nome é Samantha e nesse vídeo eu vou te falar sobre a respiração diafragmática. Eu resolvi dividir esse vídeo numa parte teórica, bem rapidinha, e numa parte prática, ok? Bom, começando pela parte teórica, para a gente entender sobre a respiração diafragmática, a gente precisa olhar para como é a nossa anatomia pulmonar, tá? Eu coloquei uma figura aqui do lado justamente para te mostrar o quê? Que a gente consegue aí diferir uma parte superior e inferior do pulmão, principalmente pelas suas diferentes áreas. Se a gente for olhar, o pulmão ele é dividido no lóbulo superior, com uma área menor, e o lóbulo inferior com uma área maior, tá? E aí isso também ajuda a classificar os três tipos de respiração que a gente tem: a apical, a diafragmática e a mista. Começando pela respiração apical, a gente tem as seguintes características. O fluxo de ar na respiração apical, ele vai se deter principalmente no lóbulo superior do pulmão. E isso vai fazer com que a nossa frequência respiratória seja maior e a nossa respiração seja mais superficial, diferente da nossa respiração diafragmática. A respiração diafragmática, ela vai fazer com que o fluxo de ar ele se detenha muito mais no lóbulo inferior do pulmão, diminuindo a frequência respiratória e tornando a respiração um pouco mais profunda. Tá, e a respiração mista? É a união dessas duas respirações, apical e diafragmática. A respiração mista, normalmente a gente utiliza quando a gente está correndo, fazendo exercício, esforço físico, a gente precisa de uma maior demanda de ar, ok? Tipos de respiração, certo. Segunda coisa que a gente precisa entender, o que é o diafragma? O diafragma ele é um músculo que vai dividir aí a nossa cavidade abdominal da nossa cavidade torácica. E ele é responsável e talvez o mais importante músculo envolvido na nossa respiração, ok? Então, quando a gente fala em respiração diafragmática, é porque a gente precisa contrair e relaxar muito mais o abdômen, o diafragma, para que a respiração aconteça. E por que essa respiração é tão importante? E aí vem um terceiro ponto que eu preciso que você visualize. Você já viu algum bebê respirando? Bom, normalmente, né, se você não viu, eu explico. O bebê ele respira principalmente no abdômen. O abdômen ele se expande e relaxa, se expande e relaxa. E aí eu costumo brincar que ao longo da vida a gente vai perdendo, esquecendo essa respiração, até às vezes por uma brincadeira que eu faço, que é a estética, né? Que a gente quer diminuir a barriga e aí fica ali sugando essa respiração, deixando a barriga mais contraída. Só que isso também não é positivo. Por quê? Quando a gente contrai o diafragma, e aí a gente precisa entender um quarto ponto, que é uma das coisas que influencia na nossa respiração, no nosso fluxo respiratório, são as emoções. Quando a gente está com medo, estressado, ansioso, enfim, o nosso diafragma, ele involuntariamente se contrai. E isso envia uma mensagem para o cérebro dizendo que algum perigo está acontecendo, né? E aí tem essa comunicação aí, cérebro-corpo, e faz com que a gente contraia cada vez mais o abdômen e o cérebro entende que precisa acionar o sistema de luta ou fuga, né? E aí a nossa respiração fica mais apical. Não muito dificilmente, quando eu atendo alguém mais ansioso, é nítido que a gente consegue perceber a respiração apenas apical, né? E o que essa respiração apical ela causa de ruim para o corpo? Não que ela seja de fato ruim, mas se a gente só respira apicalmente, aí sim ela pode virar prejudicial, porque a gente não está utilizando toda a área do pulmão, né? Então, quais são os sintomas aí de uma respiração mais ansiosa? Ela é parecida com sintomas de hiperventilação, que são o quê? Exaustão, fadiga, boca seca, formigamento das extremidades, sensação e até falta de ar de fato. E aí vamos pensar na seguinte situação.
você está ali ansioso, ansiosa, com medo, com raiva, enfim, né? Não percebe que a sua respiração está mais apical. E aí, um dos pensamentos ansiosos que a gente tem, que muitas pessoas têm, é o quê? Nossa, eu tô passando mal. Quando a gente começa a pensar nisso, o nosso corpo ele também vai respondendo e a nossa respiração ela se torna cada vez mais ofegante. É aquela respiração aqui, né? Ai, não entra ar. E aí vira uma bola de neve. A gente respira mal, a gente sente essas coisas no corpo acontecendo de fato, né? Esses sintomas de hiperventilação e tudo vai desencadeando até a gente ter uma crise de ansiedade. Nesse caso, o que a gente precisa fazer? Simples, fazer uma respiração diafragmática. E aí vem a prática do nosso vídeo, né? A respiração diafragmática, eu gosto de ensinar como se a gente estivesse mentalizando um balãozinho na nossa barriga, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mentalizar que o fluxo de ar entra e vai enchendo esse balãozinho de ar. Eu vou demonstrar, tá? Primeiro, eu vou demonstrar como é que é uma respiração apical. Cuidem dos meus ombros. Ó, eu mexo até aqui esses músculos, ó. Perceberam? Agora uma respiração diafragmática. Observem que os meus ombros nem mexem nessa respiração diafragmática. Conseguem perceber a diferença? Bom, essa é uma respiração que ela precisa ser feita todos os dias, não apenas quando a gente está ansioso, quando a gente está estressado, porque nesse tipo de situação, primeiro que a gente dificilmente lembra o que a gente tem que fazer. E segundo, que se a gente não pratica essa respiração, vai ficar muito difícil a gente praticar de fato quando o nosso sistema nervoso está ali todo conturbado, tá? Então você pode fazer, eu recomendo normalmente 3 vezes ao dia, de manhã, de meio-dia e à noite. Então perceba o seu corpo, perceba onde está a sua respiração, né? Pratique mais a respiração diafragmática. Se você ficou com qualquer dúvida, pode me escrever aí, pode me mandar uma mensagem, enfim. E eu espero que você pratique as respirações, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, ok? Muito obrigada!